Olá, eu sou o apóstolo e professor Walter Christian. Eu, há 26 anos atrás, passei por uma experiência que muito me impactou. Estava andando na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, e me deparei com uma revista que falava assim: Natal, a festa mais pagã dos cristãos. Aquilo chamou a minha atenção, eu comprei aquela revista, trouxe para casa e comecei não só a lê-la, como a esmiuçar todas as falas que ali apareciam. Alguns eram professores de universidades conhecidas, alguns clérigos ali falavam também, representando o segmento católico como o segmento evangélico. E foi aí que eu comecei uma investigação, sendo eu da área de História e de Filosofia, comecei a trabalhar exatamente em cima daquilo que eu havia lido naquela revista. Me deparei com alguns conhecimentos que eu ainda não tinha me dedicado a buscá-los até então. E foi exatamente nesse momento que a minha procura, a minha busca, me levou a descobrir coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo que muito me frustraram, porque sendo eu uma pessoa da área teológica, mas uma pessoa também da área científica, eu me sentia enganado por uma cultura religiosa que durante anos influenciou a minha maneira de pensar, influenciou o meu comportamento. Na realidade, as festas, há muitas festas, né, que são festas religiosas, mas que elas não têm nenhum embasamento bíblico. E nós nos enganamos e enganamos outras pessoas, principalmente quando se tratam de líderes. Foi aí que eu comecei a procurar a fundamentação das festas bíblicas. As encontrei nas Escrituras, mas, a partir daí, fui percebendo que muitas outras festas foram sendo adicionadas na cultura do povo cristão, principalmente por influência do paganismo. Lembrando que paganismo é toda prática religiosa que não tem nenhuma relação com Deus da Bíblia, com Deus da cultura judaico-cristã. E foi exatamente essa prática pagã que influenciou festas que foram adicionadas na cultura cristã. E aí nós vamos ver, por exemplo, as festas juninas que foram sendo também colocadas no calendário e na prática da religiosidade cristã, predominantemente católica, romana, mas em algumas regiões do Brasil, a força de tais festas exerce uma influência tão grande no meio cristão que até segmentos religiosos ditos evangélicos também participam. Mas a maior de todas as festas cristãs é o Natal. E o Natal tem uma fundamentação completamente pagã. Alguns colocam a sua origem lá em Nimrod, lá no texto de Gênesis, no texto bíblico de Gênesis, associando Nimrod, inclusive, à construção da Torre de Babel e à construção do primeiro reino poderoso que surge sobre a face da terra. Outros vão aproximar essa festa pagã exatamente dos babilônicos, né? E deles a influência que essa cultura exerceu também no norte do continente europeu. A partir daí, a associação com São Nicolau, o Papai Noel. Mas é importante ressaltar que essa festa, ela não é citada na Bíblia. A Bíblia não relata nada sobre o nascimento de Jesus. Aliás, a Bíblia nada relata sobre o nascimento de ninguém. Por quê? Nada que eu digo de festejos. Claro, vai narrar o nascimento de Jesus e o momento em que os 3 reis magos foram levar presentes a ele. Mas não se comemora nascimento. Na cultura judaica e bíblica, o que nós encontramos é se celebrar a morte, o aniversário de morte. Assim como foi a instituição da ceia do Senhor, para que a igreja se lembrasse da sua morte. Mas nós não temos nenhuma recomendação para celebrar o nascimento, nem há registro exato do nascimento de Jesus Cristo.
A última coisa, que diga-se de passagem, é que Jesus Cristo teria nascido em dezembro. Aliás, 25 de dezembro era uma festa utilizada pelos pagãos como a festa do Deus Sol. Era quando se comemorava o nascimento do primeiro sol, a partir de 25 de dezembro, num período onde a influência do Sol, onde a radiação solar até ali era menor. Então, a partir do dia 25 de dezembro, o Sol começaria a se despontar para o seu período em que ele teria maior aparecimento na abóbada celeste. A partir daí, então, a adoração ao Deus Sol, que remonta aos antigos babilônicos, aos antigos egípcios, e que vai influenciar a cultura da Europa, a prova disto é de que um dia da semana era separado para adoração ao Deus Sol. Esse dia ficou inclusive marcado no calendário dos povos anglo-saxônicos e germânicos. A prova disto é que o dia de domingo para eles, na língua deles, chama-se Dia do Sol. Sunday, por exemplo, no inglês, que é a língua dos povos anglo-saxões. E no germânico, no alemão, da mesma forma. Isso vai influenciar a mesma língua e a cultura norte-americana. E aí chegamos no continente americano, ainda carregando a cultura da celebração ao Deus Sol. Esse Deus Sol, que tem num dia da semana o seu dia, ele passa a ter também no ano o seu dia. E esse dia foi o dia 25 de dezembro. Com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, conversão esta que a maioria dos historiadores acaba concordando que ela foi uma grande estratégia política para trazer os cristãos para o domínio do Império Romano, passando-se a adotar o cristianismo como única religião oficial do Império Romano, o imperador Constantino, no século IV, ou seja, depois do nascimento de Cristo, da morte de Cristo, já tinha se passado mais de 300 anos, quando o imperador Constantino resolveu adotar, então, uma festa dentro do cristianismo que fosse uma festa cristã. Já havia, naquela época, a festa pagã do dia do Deus Sol, no dia 25 de dezembro. Então, Constantino aproveitou a mesma data e a incorporou no calendário cristão. É assim que surge a festa de Natal. E aí, vocês procurem estudar um pouco sobre uma divindade chamada Tamuz e a relação de Tamuz com um pinheiro, com uma árvore, onde Tamuz tinha morrido e tinha o seu corpo caído sobre um tronco seco de pinheiro e este tronco reviveu. A partir daí, o paganismo, então, tem uma ideia associada ao pinheiro e o cristianismo vai pegar o pinheiro com o dia do Deus Sol, que vai associar a São Nicolau, um santo também nórdico, e isso tudo forma a cultura do Natal cristão com o Papai Noel. Estou trazendo isso aqui para vocês, para que vocês reflitam exatamente de que as festas, elas que são bíblicas, elas podem ser celebradas por nós e elas têm, na realidade, um efeito profético. A festa da Páscoa é a festa que apontou para o sacrifício do Cordeiro, para o sacrifício de Jesus, embora ela tenha sido instituída muitos anos antes. A festa de Pentecostes foi a festa em que, instituída também lá no deserto, quando o povo saiu do Egito para a terra da promessa, mas anos depois, na época de Cristo, vai ser exatamente na festividade de Pentecostes que o Espírito Santo vai manifestar, enchendo aqueles que ali estavam em Jerusalém de poder, e então começa o ministério dele, do Espírito Santo, através da Igreja de Jesus Cristo. E tabernáculos, uma festa também instituída lá no deserto de Israel, foi uma festa que atravessou a história também. E nós entendemos que profeticamente pode ter sido nessa data, a data do nascimento de Jesus, até para se cumprir o papel profético das 3 grandes festas bíblicas. Se Jesus nasceu em tabernáculos, se nasceu, porque a Bíblia não afirma,
Se Jesus nasceu em tabernáculos, aproveitando uma expressão do apóstolo João, no capítulo 1 do Evangelho de João, quando ele diz que Jesus tabernaculou entre nós. É uma expressão em hebraico que, traduzida para o português, está habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, este poderia ser um sinal profético de que Jesus teria nascido na festa de tabernáculos. E essa festa é uma festa móvel, ela acontece ora em setembro, ora em outubro. Então, esta poderia ser uma época, né, que é o período de outono, né, em Israel, uma época em que Jesus poderia ter nascido. Precisamos lembrar que na época do nascimento de Jesus, a Bíblia relata nos evangelhos, que era época de recenseamento dentro do Império Romano, onde as pessoas tinham que ir ao local em que elas nasceram, as suas cidades, para registrarem, para dizerem, olha, eu estou vivo, eu estou aqui. E a partir daí se contava a população, uma espécie de IBGE daquela época, né? Então, para que as pessoas pudessem se deslocar de onde estavam até as suas cidades, eles nunca usavam o verão extremo daquela região, que acontece no mês de julho e agosto, e muito menos no inverno, que acontece em dezembro, final de dezembro e janeiro, né? Pegando também o mês de fevereiro. Então, as épocas utilizadas e registradas em anais antigos do Império Romano daquela época, nós vamos encontrar recenseamentos feitos por Roma em períodos ou da primavera ou do outono. Isso, então, descartaria historicamente também a possibilidade do recenseamento ter sido feito em 25 de dezembro, que foi a época que a Bíblia diz que Jesus nasceu, quando o imperador César Augusto tinha dado a ordem para que todos fossem fazer o recenseamento. E é por isso que José e Maria saem de Nazaré e vão em direção a Jerusalém, até que param em Belém, numa hospedagem, e ali então Jesus nasce. Muito bem, eu estou compartilhando com você isso porque nós não podemos continuar enganados por um sistema cultural religioso que atravessou os anos, né, quando o cristianismo foi abraçado pelo Estado romano e a religião se torna oficial de um império. E a partir daí, o imperador torna-se o chefe desta religião, que eles vão chamar de cristianismo, entendendo que Jesus não criou nenhuma religião e Jesus não criou o cristianismo. A expressão cristianismo vem de um sistema que foi criado exatamente pelo Império Romano, que adotou a religião cristã como uma religião oficial. E a partir daí, como muitos pagãos viviam dentro do Império Romano, esses pagãos tinham práticas de religiões pagãs. E essas religiões pagãs foram penetrando dentro da chamada adoração cristã, fazendo com que imagens, com que ritos, festas passassem a fazer parte de todo imaginário, né, cristão. E foi exatamente assim que entrou o Natal. E ele tem sido cultuado de formas diferentes, né, no meio do povo dito cristão, espalhado pelo mundo afora. Aqui no Brasil, já há cerca de mais ou menos uns 25 anos, temos visto a história trazendo esclarecimento e influenciando o meio cristão. Embora alguns líderes continuem pregando, acreditando e defendendo exatamente na cultura que chegou até nós, que tem uma fundamentação pagã. Como eu sou uma pessoa de ciência e da área de história, eu não posso confrontar, né, a Bíblia com algo que não seja verdadeiro. Aliás, a Bíblia não merece confronto. Mas se em algum momento eu for questionar alguma coisa da Bíblia para esclarecimento e elucidação, eu vou precisar de alguns elementos que me ajudem a fazê-lo. E hoje, a arqueologia, a história, o conhecimento antropológico, né? O conhecimento da história do próprio Império Romano, nada disso me leva a acreditar
que o Natal é uma festa cristã. Pelo contrário, o Natal está recheado de uma cultura, de uma prática, por ser uma festa de origem pagã. Deixo esta palavra com vocês, não quero convencer ninguém, do contrário, mas eu peço que vocês avaliem, consultem hoje algo muito simples de trazer verdades para nós. A enciclopédia britânica, a enciclopédia americana, todas elas vão explicar com riqueza de detalhes acerca disso que eu estou falando para vocês. Mas vocês podem consultar estas enciclopédias no próprio celular. Basta acessar aí e colocar Natal, festa pagã, e você verá como universidades, como literaturas, como muitos blogs e muitos sites vão te dar todo o embasamento científico e teológico para isto que eu estou compartilhando com você agora neste dia. Que Deus abençoe a sua vida, que tenhamos a palavra do profeta Oséias como um marco nas nossas vidas. Uma coisa destrói o meu povo: falta do conhecimento. Que você não seja pego de surpresa. O conhecimento esclarece, o conhecimento traz luz, o conhecimento traz a verdade. Lembrando que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Que Deus abençoe. Shalom.